Zazá, Lola, eu tenho um espelho mágico aqui. Vocês querem brincar com ele? Sério, pai? Um espelho mágico? Eu quero brincar disso. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, Com qualidades e defeitos. e todos merecem respeito. O seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, eu aprendo tanto com ele. Puxa, que bom. Então vamos brincar mais com esse espelho? Vamos nessa. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, Pois nele a gente vê a cara e ver melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos. e todos merecem respeito. O seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te ensinar. Espelho, espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito que isso seja sempre assim. Espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito que isso seja sempre assim. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova, meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo, e quem teme sonho com bicho-papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho, saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso,
problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Vou na canção que traz coragem, guardada no meu coração, no coração. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Fechar nossos olhos, agradecer por mais uma oportunidade de estudo, que possamos aprender cada vez mais, tornar pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o valor da verdade. Nós aprendemos com Jesus a seguinte frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que conseguimos compreender essa expressão? Quando pensamos nessa questão da necessidade de buscarmos a verdade, é muito comum que as pessoas que querem fugir desse questionamento a si mesma fiquem perguntando: o que é a verdade? É ter sinceridade e boa fé em todas as ações e pensamentos. É procurar ser autêntico, fiel, legítimo e legal. Parecer o que realmente é. A verdade trabalhada por nós, vivida por nós, é libertadora. Quando a verdade passa a ser uma vivência nossa, um estilo de vida nosso, aí então, por amar a verdade, por respeitá-la, por se sensibilizar com ela, a criatura humana então conseguirá se libertar. É importante que a verdade nos liberta seja verdade vivenciada. Mas para que sejamos felizes verdadeiramente a partir do conhecimento da verdade, é necessário que mergulhemos nela e deixamos que ela mergulhe em nós. No livro Fonte Viva tem a mensagem 173, fala assim: ante a luz da verdade, que ela é sobre o esclarecimento de Emmanuel sobre essa frase que eu falei antes, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está em João, capítulo 8, versículo 32. No finalzinho dessa mensagem, que eu vou ler para vocês, fala assim: só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida e crescer em serviço e brilhamento constante. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória, ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. E agora nós vamos ver um desenho, né, que fala mais sobre esse assunto, e a gente vai fazer mais reflexões, tá bom, minha gente? Fiquem com Deus e até a próxima.
Pedro e o Lobo. Esta é a história de Pedro, um pequeno cuidador de ovelhas, que levava seu pequeno rebanho para pastar, entediado e com muita frouxidão. Sentado na velha colina de onde Pedro vigiava tudo, lhe ocorreu um plano, com a ideia de rir um pouco. Saiu correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" E todo o povo corria assustado. "O que está acontecendo, Pedro?" Todos gritavam, e Pedro parava na frente de todos e ria. "Hahaha! Eu enganei vocês!" Pedro voltou para sua colina em seguida, cuidando das suas ovelhas. E quando se sentia entediado, voltava a fazer o mesmo. Saía correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" E todo o povo corria assustado. "O que está acontecendo, Pedro?" gritavam todos. E Pedro parava na frente de todos e ria. "Eu enganei vocês de novo!" Pedro voltou para sua colina em seguida, cuidando das ovelhas. E se outra vez ficava entediado, voltava a fazer o mesmo. Saía correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" Mas nada do povo sair para ajudá-lo. "É só o Pedro que engana todo mundo!" E Pedro parou e se deu conta de que ninguém saiu. Ué, ninguém saiu! Uma tarde, Pedro cochilava. Estava confiante de que nada estava acontecendo, mas o lobo se aproximava. Tinha fome e ninguém estava vigiando. Pedro acordou e com seus olhos viu um animal selvagem, o lobo feroz. Tremendo de medo, ele despertou e saiu gritando a plenos pulmões: "Ajuda! Ajuda!" Saiu correndo colina abaixo, gritando: "Lobo! Eu vi um lobo!" Ninguém do povo saiu para ajudá-lo. "É só o Pedro que engana todo mundo!" E Pedro, que corria, se deu conta de que ninguém saiu, mas dessa vez havia um lobo. Como Pedro viu que ninguém saía, decidiu subir a colina e enfrentar o lobo com coragem. Pegou umas pedras e subiu. O lobo estava quase comendo as ovelhas, que não podiam se defender. Pedro jogou todas as suas pedras e o lobo se virou para ver quem era. Você acha que pode comigo com essas pedras? Terei que te comer primeiro, menino bobo. Sou o lobo feroz. Pedro, assustado, tremia as pernas e não se deu conta de que 3 ovelhas escaparam e foram até o povo pedir ajuda. As pessoas se deram conta de que estavam em perigo e todo o povo saiu para ajudar Pedro. Afugentaram o lobo, que se foi dizendo: "Tem muita gente neste povo!" E as ovelhas foram salvas. O povo todo comemorou. Pedro aprendeu que não é bom dizer mentiras, pois ninguém acredita em você quando precisa de ajuda. Essa é a lição. E aí, galerinha do Geal, gostaram da nossa história? Legal, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre ela? E sobre o valor da verdade? Então, vocês notaram que na nossa história, quando Pedro ficava entediado, ele mentia? Ele saía correndo pela colina abaixo gritando: "Lobo! Lobo!" E fazia isso várias vezes ao dia. Até que em um dia, ninguém acreditou mais nele. E o que aconteceu? Em uma tarde, o lobo feroz apareceu de verdade. Pedro ficou assustado e correu para pedir ajuda. Mas ninguém acreditou nele, não foi?
porque depois de tantas mentiras, de tanta peça que ele pregou nas pessoas, ninguém mais acreditava em nada do que ele falava. E aí, ele mesmo teve que enfrentar o lobo sozinho. E acabou ficando em uma situação difícil, pois o lobo decidiu que ia comer ele também. Se não fossem as 3 ovelhas que ficaram com pena e correram ladeira abaixo para pedir ajuda, essa história teria acabado com um final muito triste. E aí, depois disso tudo, o que Pedro aprendeu? Que não é bom dizer mentiras, pois ninguém vai acreditar quando você precisar realmente da ajuda. Ou seja, a verdade é sempre a melhor escolha em nossa vida. A mentira, às vezes, pode até parecer a melhor saída, quando nós estivermos em uma situação em que não temos coragem de dizer a verdade. Mas pensem bem, ter coragem para assumir os próprios erros e falar a verdade, isso sim é uma coisa bem legal. A mentira também pode parecer algo divertido, sabe? Pregar uma peça num amigo, assim como Pedro fazia na história. Mas pensem bem, depois quando nós estivermos falando a verdade, ninguém vai mais acreditar na gente. E aí nós vamos passar vergonha, porque é chato passar por mentiroso, não é? Porque a pessoa que conta a mentira, mesmo que seja por brincadeira, acaba sendo desmascarada. E assim que a verdade for revelada, também acaba ficando sozinha, pois as pessoas que estarão perto dela vão acabar se afastando por duvidar de tudo que ela fala. Sabe por quê? É só a gente parar para pensar assim. Como eu me sentiria se estivesse no lugar da outra pessoa que eu estou brincando desse jeito? Que eu estou pregando essa peça? Se fosse comigo, se alguém estivesse me contando uma mentira, eu gostaria? Eu gostaria desse tipo de brincadeira comigo? Eu acho que não, não é verdade? Então nós aprendemos também que não é bom fazer com o outro aquilo que nós não queremos que façam conosco. Porque é chato ser enganado. Então, se nós não queremos que ninguém nos engane, nós não devemos querer enganar o outro também. Devemos sempre lembrar também que a verdade faz parte das leis de Deus. Assim, contar a verdade é proceder de acordo com o que Deus deseja para nós. Outra coisa, se nós dizemos que somos seguidores de Jesus, então devemos agir como Ele. Jesus sempre disse a verdade e nos incentivou a ter um coração puro, ou seja, sincero, acolhedor e bondoso. Um coração que sempre conta a verdade. Quando nós falamos a verdade, também atraímos para perto de nós boas companhias, tanto encarnadas quanto desencarnadas, amigos de verdade. Enquanto quando mentimos, atraímos pessoas que se afinizam também com a mentira, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, quem nós queremos perto de nós? Os bons espíritos e bons amigos? Ou os outros que gostam de mentir e enganar? Então vamos sempre lembrar que dizer a verdade é a melhor opção, em todos os casos. E que a pessoa que mente acaba ficando desacreditada e ninguém mais confiará nela. Então é isso, galerinha. Um beijo e vamos para a nossa atividade. Tchau, tchau. Oi! Tudo bem? Eu sou a tia Deise e alguns já me conhecem, né? Vamos a mais um estudo e hoje o valor da verdade com a história Pedro e o Lobo. Pedro, vocês viram no vídeo, ele era um menino que cuidava das ovelhas, mas infelizmente era preguiçoso, né? E não gostava assim muito de trabalhar, estava sempre de má vontade com tudo. Embaixo da árvore, pensamentos ruins. Que pena, não é? E aí ele resolveu descer a colina correndo, gritando: "Ô lobo! Ô lobo! Ô lobo!" E as pessoas então foram ao encontro dele para ajudá-los, tentar salvar também as ovelhas. Quando chegaram perto, o que Pedro fez? Caiu na gargalhada. Puxa, isso
muito feio fazer isso, muito, muito feio. E aí as pessoas ficaram chateadas. Pedro fez isso muitas vezes, ninguém mais acreditou. Por quê? Porque falar a verdade, ser sincero com o outro, né, como o Mestre Jesus nos ensinou, que seja o seu falar sim, sim, não, não. Lembram disso? Que nós já estudamos? Bom, então ninguém mais acreditou em Pedro, porque ele fez isso várias vezes. Mas um dia, o lobo apareceu de verdade, tanto que Pedro falou, né? E aí Pedro ficou apavorado, desceu a colina correndo, gritando: um lobo, um lobo, um lobo! Ora essa, claro que ninguém foi lá socorrê-lo. E aí Pedro ficou assim, puxa, mas aí ele viu umas pedras, pegou as pedras e correu lá, começou a tacar pedra no lobo, para o lobo fugir. Só que, nesse meio tempo, algumas ovelhas foram lá para onde estavam as outras pessoas. Por quê? O lobo não podia pegar todas as ovelhas de uma vez só, né? Claro. E aí, as pessoas, quando viram as ovelhas, acreditaram, porque como é que elas estariam ali correndo apavoradas? Então, foram ao encontro de Pedro e espantaram o lobo. Bom, falar a verdade, ser honesto é uma coisa que a gente tem que fazer. Sem mentir, sem contar vantagem, a gente deve trabalhar, falar a verdade, respeitar o outro, respeitar o que é do outro, ser honesto. São escolhas que a gente deve fazer sempre. Por quê? Vocês viram que as ovelhas fugiram, né? Mas, por quê? Porque Pedro, com toda essa situação de mentira, ele não estava sendo honesto. E essa historinha nos ensina que devemos ser verdadeiros, que devemos ter sinceridade em nossas palavras e em nossas atitudes. Falar sempre a verdade não é uma opção, é alguma coisa que deve ser feita sempre. Por quê? Porque Deus, Ele deixa todas essas escolhas conosco. Ele não nos diz o que exatamente a gente deve fazer. As situações se apresentam e devemos ser honestos. É assim que crescemos e evoluímos. Bom, o Mestre Jesus também nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para isso, você deve ser verdadeiro com o outro, para que essa verdade te liberte de maus pensamentos, de coisas ruins, né? De vícios, de imperfeições. Bom, vamos à nossa atividade? Você vai precisar de uma folha de papel de qualquer cor, cola ou durex, tesoura, canetinhas, giz de cera. O que você vai fazer? Todo mundo aqui, a maioria, já fez um leque para se abanar, não é? Aquele lequezinho que a gente faz assim, né? Vocês vão dobrar a folha, toda ela em sanfoninha. Toda ela. Depois vão recortar. Vou colocar aqui para vocês verem. Olha, essa daqui vocês vão dobrar assim, ó. Viu? Essa é uma metade, que será o corpinho. Vocês vão desenhar o Pedro. Não sei se eu falei isso para vocês. Olha o meu Pedro aqui pronto, ó. Olha só, que bonito. Estão vendo? Isso, todo mundo viu o meu Pedro. Da outra metade, depois que fizerem a sanfoninha, vocês vão cortar em 4 tiras. Corta ela. E depois vão, com um pedacinho qualquer de uma outra folha, um restinho, um cantinho de folha, vão fazer aqui, ó, a cabeça do Pedro. Opa! A cabeça do Pedro. Vocês vão pegar o corpo, a cabeça, cola, pega as perninhas,
e cola. Quem quiser, aqui ó, pinta para fazer o sapatinho. Tá vendo aqui? As duas perninhas, ou cola ou passa durex. O bracinho, tá vendo? Quem quiser, faz a mãozinha. E a outra mãozinha, outro bracinho, faz a mãozinha e tal, cola ou passa durex. E aí você vai ter o seu Pedro, que lembram que na história ele estava sempre assim, olha. Ele falava debochando dos outros, ele falou com o lobo, ele correu todo assim, ó, mamulengo. E aí eu espero que vocês tenham gostado da atividade, tá, ó? Até a próxima semana e eu espero que tudo sempre fique muito bem com todos nós. Chegamos ao final do nosso estudo com um coraçãozinho cheio de gratidão, agradecidos a Deus, a Jesus, por esses momentos de compreensão e paz de espírito. Que a cada dia possamos sermos mais verdadeiros e com certeza a verdade nos libertará. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Deus fez o arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão. Criou a galinha e o pato grandão. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leitinho pra mim. Deus criou as flores, árvores também. Deus criou a chuva que me faz tão bem. Deus criou a grama pra brincar e o ar pra respirar. Deus fez o papai, mamãe, a mim. Por isso sou feliz assim. Por isso sou feliz assim.
estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer e crescer é sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito
Olá, amigos do Centro Espírita Miguel, esta casa tão querida que nos acolhe, né? Como estão, né? Espero que todos estejam bem. Viemos mais uma vez agradecer a todos pelas doações recebidas. Até o momento, nós conseguimos a quantia de R$ 15.655. Que Jesus abençoe a todos esses corações generosos, né? Fizemos 4 licitações e recebemos 3 orçamentos. Dentre esses 3 orçamentos, né, o profissional que veio atender melhor as nossas necessidades foi o que apresentou um valor de R$ 18.000 pela sua mão de obra, né? E então nós vamos iniciar o nosso trabalho, né, nosso conserto do telhado no dia 14 de março. E nós devemos gastar aí de material em torno de R$ 8.000. Sendo assim, precisamos dar prosseguimento a essa campanha, né, do conserto do telhado. Falta pouco e nós temos a certeza que nós vamos conseguir concluir essa obra, porque não temos dúvidas de contar com esses amigos queridos do Centro Espírita Miguel, esses corações generosos que estão sempre prontos a nos auxiliar. Muito obrigada, queridos amigos, e que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite, queridos e queridas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Recebam as vibrações amorosas de Miguel, Catuís, das Irmãs Margaridas e de toda a espiritualidade amiga de nossa casa. Vamos dar início à nossa reunião de sexta-feira, que acontece no horário das 20 horas. Ela começa às 20 horas, mas nós abrimos o link às 19h15 com a evangelização infantil e às 19h45 nós temos a nossa ambientação, as nossas músicas para nos preparar para a reunião. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o SEM oferece diversas reuniões em outros dias e horários. Vocês podem acessar aqui na descrição do vídeo o link do jornal para terem acesso a todas as informações da nossa casa. E também está na descrição do vídeo o comunicado da nossa presidente Ana Maria sobre as obras do telhado. Quem não teve a oportunidade de assistir, pode assistir clicando no link, ok? Vamos ao roteiro da nossa reunião. A página de abertura será lida pelo Leomar Lira. No Livro dos Espíritos, a nossa querida Silvia Ramos fará as reflexões das questões 1003 a 1009, duração das penas futuras. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos iniciar o capítulo 6, o Cristo Consolador, e o nosso companheiro Arthur Montaini fará as reflexões do item 1 e 2, o jugo leve. Será que vamos sofrer eternamente? Onde podemos encontrar o consolo para as nossas aflições? Vamos então prestar atenção nas reflexões dos nossos companheiros e saber a resposta. Tenhamos uma boa noite. Fiquem com Deus. Do livro Cartas do Coração, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O fardo. Cada qual levará a sua própria carga. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Quando a ilusão o fizer sentir o peso do próprio sofrimento, como sendo opressivo e injusto, recorde que você não segue sozinho no grande roteiro.
cada qual tolera a carga que lhe pertence. Fardos existem de todos os tamanhos e feitios. A responsabilidade do legislador, a tortura do sacerdote, a perspectiva do coração materno, a indigência do enfermo desamparado, o pavor da criança sem ninguém, as chagas do corpo abatido. Aprenda a entender o serviço e a luta dos semelhantes para que não te ponhas vítima ou herói, num campo onde todos somos irmãos uns dos outros, mutuamente identificados pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores e pelos mesmos sonhos. Suporte com valor o fardo de tuas obrigações valorosamente e caminha. Do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro. Do cascalho pesado emerge o diamante. Do fardo que transportamos de boa vontade procedem as lições de que necessitamos para a vida maior. Dirás talvez impulsivamente: e o ímpio vitorioso, o mal coroado de respeito e o gozador indiferente? Carregarão porventura alguma carga nos ombros? Responderemos, no entanto, que provavelmente viveram sob encargos mais pesados que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor alaga sua fronte, e se a lágrima lhe visita o coração, é que a tua carga já se faz menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para sua ascensão. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Lembra-te do madeiro afrontoso que dobrou os ombros doloridos do mestre, sob os braços duros no lenho infamante. Jaziam ocultas asas divinas da ressurreição para a divina imortalidade. Graças a Deus, Senhor. Obrigada por estarmos juntos em mais uma noite de estudo, de reflexão, de compreensão das Tuas leis, de compreensão das nossas dores, de exaltação das nossas alegrias. Que possamos valorizar os momentos, que possamos compreender as necessidades e que a nossa mente possa estar cada vez mais aberta para tudo que o Espiritismo possa nos oferecer. E que ao termos contato com essas verdades, possamos implantá-las em nossas vidas, fazê-las vivas, fazê-las presentes. Que não sejamos mais meros reprodutores do Espiritismo, mas que tenhamos o Espiritismo em nossas vidas, nos aliviando, nos consolando, nos amparando. Afinal de contas, foi para isso que ele veio. Que possamos utilizar essa ferramenta bendita em todas as oportunidades a partir de agora. E que essas verdades, que nos parecem às vezes poéticas, possam nos parecer concretas. Que esse sentimento, Senhor, que conseguimos absorver, possam também inundar o coração daqueles que nos cercam, para que mais pessoas possam receber essa dádiva que é ter o Espiritismo em suas vidas. Que nossa noite seja extremamente proveitosa e que os nossos irmãos que não conseguiram chegar até aqui, que não estão ouvindo essa mensagem agora, possam se recordar em algum momento e chegar até essa mensagem, para que a mensagem não só acalme nossos corações, mas que acalme o coração de todos aqueles que se encontram aflitos, sedentos, um tanto solitários, um tanto doloridos. Obrigada, Pai, por tudo que tem nos dado, pelas oportunidades que aproveitamos e pelas que perdemos. Obrigada por absolutamente tudo. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Meu nome é Silvia, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou uma colaboradora aqui do nosso Centro Espírita Miguel e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, mais precisamente de pergunta 103 a pergunta 109. O tema é a duração das penas futuras. Vamos iniciar aqui com a leitura de algumas das perguntas, não todas, porque o tempo não nos permite, mas eu fiz aqui uma seleção das que eu acho que a gente consegue fazer uma pincelada maior no tema. Pergunta 103. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Pensar em duração de um sofrimento escolhido de forma arbitrária é algo extremamente estranho, né, pra gente, porque se a gente considera Deus a inteligência suprema, bondade total, como é que a gente pode imaginar ele escolhendo arbitrariamente a duração das penas? Não, você 1 século e meio aí vai ficar nessa situação porque você precisa de tempo. Não, você é legal, você rapidinho vai melhorar. 3 anos para você. Não dá para ser desse jeito, né? E é por isso que não existe arbitrariedade nessas escolhas, porque essa arbitrariedade seria incompatível com a bondade e com a inteligência de Deus. E sim, tudo que acontece no universo é submetido a uma lei. Não uma lei, mas várias leis. Dentre elas, as leis divinas, né? As leis naturais, que são 12 leis. Só para poder a gente ter uma ideia aí, lei de adoração, lei de conservação, lei de igualdade, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, progresso, liberdade, justiça, perfeição moral. É lei que não acaba mais. Então você imagina essas leis todas fazendo uma base para tudo que acontece no nosso orbe. Então, todas as coisas que acontecem, elas têm estabelecido um parâmetro por causa dessa lei. O porquê que isso acontece, o porquê que isso dura, o porquê, tudo está com base nessas leis que foram criadas por Deus. Essas leis são irrevogáveis e elas mantêm a harmonia do universo. Vamos à pergunta 104. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Tá. Já que a gente, lá na primeira pergunta, descobriu que não é de forma arbitrária que essa duração é estabelecida, a gente percebe que tem algumas leis que fazem com que essas coisas aconteçam, que esse sofrimento aconteça, mas ele ainda quer saber em que se baseia essa duração, então. E aí os espíritos respondem logo no primeiro parágrafo a seguinte frase: no tempo necessário à sua melhoria. E isso diz muita coisa, né? Parece pouco, mas diz muita coisa. Porque, resumindo, tudo que eles falam logo depois dessa frase depende somente de você. E quando a gente se dá conta, né, de que o Espiritismo traz para a gente a responsabilidade da nossa própria vida, a responsabilidade do nosso próprio sofrimento, das nossas alegrias. No começo é um tanto duro, porque a gente passa muito tempo querendo atribuir aos outros a culpa das nossas falhas e dos nossos problemas e dos nossos sofrimentos. E aí a gente percebe que não, que tudo depende de você. A princípio isso bate de uma forma um tanto dura, mas depois, com o tempo, a gente vai compreendendo que ser duro ou ser leve também depende de você. Porque à medida que a gente vai, inclusive tem no outro trecho eles falam isso, à medida que progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Eu queria frisar o mudam de natureza, porque o mudam de natureza nada mais é do que a ressignificação do sofrimento. Percebam que dependendo da finalidade, até a dor física pode ter um significado diferente. Vamos comparar aqui o parto natural e a apendicite. No parto natural, segundo os estudos
e as constatações físicas. Logo, é um processo de dor muito pungente, muito grande, sim, não há como negar, mas a recuperação é melhor da parturiente, né? E o próprio bebê também colhe uma série de benefícios desse parto, certo? Certo. Então, é uma dor, não há como negar, mas ela traz consigo todo um benefício para quem passa e para quem consegue, né? E de alguma forma escolhe passar por essa dor. Já no caso da apendicite, quando você tem um processo inflamatório no seu apêndice, que traz uma dor também muito grande, ele não vai trazer necessariamente logo após, né, essa dor, uma forma com que você ressignifique isso logo, falando, não, eu sofri porque era necessário nesse sentido ou naquele sentido, porque eu queria um bem-estar tanto do meu corpo quanto do meu filho. É uma escolha que a gente faz de alguma forma, porque às vezes é pautado numa alimentação irregular e tal, mas são escolhas um tanto mais irreflexivas, né? E aí por isso essa dor vem e ela não traz consigo de imediato uma reflexão positiva. Então, até dentro do nosso planeta é muito fácil a gente compreender que quando você ressignifica o sofrimento, ressignifica a dor, você pode vivê-la de uma forma completamente diferente. Tem um conto chinês que com certeza vocês já viram ele sendo retratado em pequenos vídeos, que é aquele monte de arroz e vários homens em torno dele com hastes grandes, né, para poder pegar esse arroz, em torno de 30 centímetros, de 40 centímetros essa hastes, e eles não conseguem pegar esse arroz e levar ele até a boca. E apesar de estarem diante de uma fartura de comida, eles estão com fome. Nesse provérbio chinês, ele diz que isso é o inferno, que é você estar diante de uma abundância e não conseguir saciar a sua fome. Que a mesma situação pode se aplicar a vários homens em torno desse mesmo monte de arroz, com as mesmas hastes grandes, e eles, quando eles pegam essas hastes e em vez de tentarem levar a própria boca, levam a boca do outro. E assim eles vão estar diante de uma abundância de comida, mas vão conseguir saciar a sua fome. E no provérbio chinês diz que isso é o céu. Que a diferença entre o céu e o inferno, ela é muito pequena, mas ela é muito significativa. Então, a forma com que você lida com o seu sofrimento, com a sua dor, pode trazer para você um ensinamento e uma vivência daquilo muito diferente. É importante a gente estar atento a essa possibilidade de ressignificar, né? De conseguir enxergar de forma diferente aquele processo pelo qual você está passando. E que muitas vezes é inevitável. Bom, na pergunta 105, vou ler aqui a pergunta 105. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão ou menos longo do que quando estava vivo. E aí, eu queria que fosse diferente. Eu queria estar falando aqui uma outra resposta, mas infelizmente os espíritos respondem que a percepção de tempo é mais longa para quem está sofrendo. E, por mais que a gente tenha aí essa questão do advento do sono, né? Porque a gente, enquanto está vivo, encarnado, a gente tem o intervalo do sono para poder, de alguma forma, escapar um pouco desse sofrimento que a matéria está nos dando, e enquanto desencarnado a gente não tem esse refúgio que seria o sono, a gente tem uma percepção que o tempo desse sofrimento é muito maior. Mas se a gente trouxer para a nossa realidade, a gente percebe semelhanças muito grandes. Porque, por exemplo, um encontro delicioso com amigos queridos de longa data, aquele encontro que você esperou durante um ano inteiro, que você tem comida boa, boas risadas, e está sendo extremamente prazeroso. Passa voando.
Quando você vê, já deu a hora que a gente tinha estabelecido que seria o fim do encontro. Agora imagina uma outra situação, você numa internação num CTI, sem acesso a celular, remédios toda hora, perde acesso, refaz acesso, verificando sinais vitais de hora em hora, inclusive de madrugada, barulho dos monitores o tempo inteiro, as luzes que não podem se apagar em momento algum, banho no leito, uso de fralda, você lúcido, dura uma eternidade. A percepção de tempo, quando a gente está vivenciando algo muito bom e quando a gente está vivenciando algo muito doloroso, já é diferente com a gente aqui encarnado. Imagine com a percepção um pouco mais ampliada, né? Quando a gente está desencarnado. É evidente que ela vai ser mais longa. Mas a gente volta à pergunta anterior e lembra que a gente pode ressignificar esse sofrimento. À medida que você se arrepende, à medida que você compreende algumas necessidades, né, de sofrimentos, você consegue ressignificar ele e inclusive modificar a forma com que você vai passar por ele, a pena pela qual você vai ter que cumprir para passar por ele. A gente precisa estar muito atento, né, na nossa responsabilidade de lidar com a dor e com o sofrimento. Faz toda a diferença. Pergunta 106. A duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? Resumindo, existe algo que possa fazer com que a nossa existência nos condene eternamente, algo que a gente possa fazer na nossa existência que nos condene eternamente? E aí, os espíritos respondem que sem dúvida, se nós fôssemos eternamente maus, se o ser humano fosse eternamente mau, se o espírito fosse eternamente mau, nós poderíamos sim ser condenados eternamente. Mas se nós o tempo todo estamos progredindo, porque progresso é lei, a cada micro progresso a gente ameniza o nosso sofrimento e diminui a nossa pena. E indo lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7, no item 8, tem um pequeno trecho que fala o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Mesmo para os mais perversos, isso que consistis, tais ações são um começo de progresso. E esse ponto aqui é muito importante, né? Nada, nenhuma microação, nenhum pensamento que seja tanto bom quanto mal, que não seja validado, que não tenha o seu peso na balança para poder estabelecer o quanto você sofre, o tempo que demora para esse sofrimento acontecer. Porque a gente é tão limitado que às vezes temos dificuldade de compreender a bondade de Deus em relação a algumas atitudes que acontecem ainda no nosso planeta, que é um planeta ainda de provas e expiações, é um planeta de muito sofrimento. Quando esse sofrimento vem de encontro a nós, é muito difícil compreender a bondade de Deus, porque a gente compreende muito bem a bondade de Deus quando ela vem, né, pra gente. Mas quando ela vai para o outro e a gente acha que o outro não merece por algum motivo, a gente tem dificuldade de compreender. Eu poderia dar aqui vários exemplos, mas eu me lembrei do filme A Cabana. É um filme forte, tá? É um filme cheio de easter eggs, de significados, de coisas que você precisa ver e rever. Mas, ao mesmo tempo, ele é um filme que traz trechos emblemáticos. Eu separei um trecho, inclusive, e eu pedi a Mônica para colocar no box de descrição, que
ele faz a pergunta, esse trecho é uma conversa, tá? Entre a sabedoria e o personagem principal do filme. E a sabedoria pergunta para esse personagem principal se ele acredita que Deus é bom. E esse personagem principal teve a sua filha assassinada. E ele responde que Deus nem sempre ama direito os seus filhos, não sabe amar direito os seus filhos. E nessa conversa ele culpa Deus por uma grande parte do sofrimento que acontece no mundo. Exatamente por não saber punir com severidade uns e amenizar outros. E aí ela faz uma espécie de uma regressão e mostra para ele momentos da própria infância dele, momentos da infância do pai dele, que foi uma pessoa que fez ele sofrer muito. E pede para que ele, naquele momento, possa ser o juiz. Que ali vai haver um julgamento e ele quem vai ser o juiz. E a sabedoria, inclusive, diz que não é muito difícil para ele ser o juiz, afinal de contas, né, a gente, enquanto ser humano, vive julgando o tempo inteiro, né, as pessoas, as circunstâncias e tudo mais. E ela começa a mostrar essas imagens e ele já fica um tanto perturbado, com dificuldade de condenar ou absorver, mas ele acaba condenando tanto o pai dele, quanto a pessoa que assassinou o filho dele, a filha dele. Ele acha que todos deveriam ter sido condenados e que Deus não está sendo justo, não está sendo bom, não está sendo justo o suficiente. E aí, então, a sabedoria pede para que ele escolha entre os seus filhos, para que uns possam ir para o céu e o outro possa ir para o inferno. Nesse momento, ele fala o seguinte, que ele está passando por grandes conflitos com os filhos, né? E que ele vai precisar estabelecer o julgamento ali naquele momento para que uns filhos sejam condenados e uns filhos possam não ser. E aí ela ressalta os defeitos deles e tal, escolhe, você tem que escolher, esse vai ser condenado e outro não vai ser. E ele não consegue escolher entre os filhos para que um seja condenado ao sofrimento eterno e para que o outro não seja. Ele não consegue escolher e ele pede para que então que faça com ele, que leve ele para o sofrimento eterno, mas que deixe os filhos dele em paz. E aí a sabedoria diz para ele assim, que é assim que Deus sente, que é assim que o coração de Deus sente. Que Deus não consegue julgar um filho eternamente ao sofrimento em detrimento do outro. Porque um foi um pouquinho melhor, não, porque um cometeu um crime gravíssimo, então ele vai ser condenado eternamente. Não quer dizer que ele não vai ter consequências dessa atitude dele, quer dizer que ele não vai de alguma forma ter que ressarcir esse mal que ele fez, mas a condenação eterna é algo muito forte, que ninguém deseja um filho. A gente vê os exemplos das cadeias em que a gente tem lá diversas pessoas que cometeram crimes diferentes e que, na grande maioria das vezes, elas têm uma mãe que continua visitando eles, um pai que continua visitando um parente, que acredita que, em essência, ainda existe a bondade naquela pessoa. Seria muito complicado condenar alguém eternamente por uma atitude. O que será uma atitude diante da eternidade? Então, por mais que as penas futuras sejam pesadas, em alguns momentos sejam densas, elas nunca serão eternas, porque a bondade de Deus e a nossa filiação, né, a Ele não permitem. A gente precisa compreender que se as nossas referências de bondade, como por exemplo Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, se eles são bons, imagina Deus. Se Jesus é bom, imagina Deus. Então, tudo que a gente compreende por bondade não é infinitamente
menor, é infinitamente menor do que a bondade de Deus. Precisamos apurar o nosso olhar e conseguir enxergar a necessidade que todos têm de reparação, permitindo que todo mundo possa se regenerar diante das leis que Deus estabeleceu. Que hoje seja um dia de perdão nas nossas vidas e que a gente possa recomeçar histórias. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Mais uma sexta-feira de estudos. Hoje teremos a oportunidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, o Cristo Consolador. E iniciaremos esse capítulo falando sobre os itens 1 e 2, cujo título é O Jugo Leve. E no início desse capítulo, no item 1, tem uma passagem de Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E para ajudar no entendimento desse capítulo, eu trouxe aqui o que é o jugo, né? O jugo é essa ferramenta aqui que é utilizado no arado, onde junta-se dois bois. E aqui tem a definição, ó. Jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. E o porquê que Jesus usa o jugo para poder falar sobre se juntar a ele, né? Porque o jugo é uma maneira de simbolizar a união com Jesus. Então, imagina que Jesus está em um dos encaixes ali do jugo e nós estamos no outro encaixe. E se aceitamos o jugo de Jesus, é porque queremos seguir os passos de Jesus, né? Como diz aqui no texto aqui, o mesmo compasso, seguir os caminhos de Jesus. Então, quando ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então ele está falando que se nos juntarmos a Jesus, nos sentiremos aliviados. Sairemos da aflição, conseguiremos deixar de nos sentirmos sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então seguindo os passos dele, olhando os exemplos que ele nos deixou, é que conseguiremos repouso, como ele diz, para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É importante nós entendermos que o que ele fez foi um convite a seguirmos os passos dele, Jesus, seguindo os exemplos
e assim conseguiremos nos sentir bem, nos sentir aliviados. E continuando no item 2, tem aqui uma observação, um comentário de Kardec. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. E para completar essa frase, para completar não, para aprofundar um pouco mais, eu trouxe aqui um texto que está no livro Plenitude, que é de Divaldo Pereira Franco e psicografia de Joana de Ângeles. E esse trecho diz o seguinte: a fim de que se possa fazer cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens, analisá-las e trabalhá-las com direcionamento adredemente planejado. Então, o que ela quer dizer com isso? Que nós precisamos olhar a fundo da onde vem esse sofrimento. E ao identificarmos de onde vem, trabalhar para que conseguimos nos resolver. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas, sem resultarem solucionadoras. E aqui nesse pedaço ela fala que as terapias podem ajudar, sim, mas temos que ter, para conseguir vencer, educação de pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas. Dessa forma, aliado às terapias, nós conseguiremos vencer os nossos sofrimentos. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Ou seja, esse sofrimento, muitas das vezes, é o que vai nos fazer não nos desviar mais ainda, nos podar, para que não cometamos erros mais graves. E aí ela continua: enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão, de onde partem as operações e reequilíbrio. Então ela diz aqui pra gente que enquanto nós estamos sofrendo, nós acabamos parando para fazer reflexões. E ver se não tem a ver aqui com essa parte aqui onde Kardec nos traz o seguinte comentário: encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus. Então, quando estamos sofrendo, a gente não deve se rebelar, a gente não deve se revoltar contra Deus e contra todos. Nós devemos identificar a origem desses sofrimentos, trabalhá-las dentro de nós através da educação do pensamento, a disciplina dos hábitos, tendo fé no futuro e confiança em Deus, para que nós consigamos encontrar tranquilidade para seguir em frente, sabendo que o sofrimento, muitas das vezes, é para nos empurrar, é como se fosse uma mola propulsora que nos empurra para frente. Pois se não tivéssemos esse sofrimento, nós acabaríamos ficando continuaríamos cometendo os mesmos atos equivocados. E continuando aqui, esse texto da Joana, uma sede de comprometimento
parece assaltar o indivíduo imaturo, que parte para futuras situações penosas, complicando os parcos recursos de que dispõe. Ou seja, né, ele acaba se comprometendo pela imaturidade e acaba se comprometendo mais ainda com as situações penosas se ele não sofre. E aí ela continua: desse modo, a duração do sofrimento muito contribui para uma correta avaliação dos atos e que a que ele se deve entregar. Então, se ele sofre, ele para e reflete: será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo prosseguir por esse caminho? E se ele não sofresse, né? Se nós não sofrêssemos, nós continuaríamos cometendo os mesmos erros, porque estaríamos nos dando bem, vamos usar esse termo, né? Nós acharíamos que está tudo dando certo para a gente, então o caminho está certo. E aí continuaríamos cometendo os mesmos equívocos. Então, fé no futuro e confiança na justiça de Deus nos ajuda a passar pelos sofrimentos, juntando ainda com esses detalhes que a Joana nos trouxe. E só fazer aqui um breve comentário, que nesse livro Plenitude, a Joana traz um capítulo sobre o sofrimento, análise dos sofrimentos, origem dos sofrimentos, cessação dos sofrimentos e caminhos para a cessação do sofrimento. Então, é um livro que ajuda muito a compreender o que é o sofrimento, como devemos agir, qual deve ser o nosso comportamento diante dos sofrimentos. E esse trecho está na cessação dos sofrimentos, no capítulo 4, que é a cessação dos sofrimentos. Continuando, o item 2, Kardec nos traz o seguinte texto: sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, nesse trecho, ele explica, né, Kardec nos explica que ter a dúvida na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, ele nos traz essas aflições, nos traz o sofrimento, porque nós começamos a seguir pelo caminho errado, né? Ter a dúvida ou não acreditar nos faz seguir por caminhos errados, caminhos tortuosos. E aí eu coloquei esse caminho aqui, que é um caminho liso, um caminho suave, que aparentemente é suave, e um caminho mais tortuoso. E aí eu faço uma pergunta: qual caminho devemos seguir? Que caminho devemos seguir? O da dúvida ou da negação da fé no futuro e da justiça divina, ou o caminho de confiar em Deus, ter fé? E aí, olhando para esse texto, para essa imagem, fica a seguinte pergunta: qual caminho devemos seguir? Qual caminho escolheremos? Mas para responder essa pergunta, vou deixar aqui uma outra pergunta. O caminho é fácil a meus olhos ou aos olhos de Deus? Porque esse caminho liso, confortável,
muitas das vezes é o caminho aos nossos olhos. É o que parece ser mais fácil para nós, sem levar em consideração os olhos de Deus, as intenções de Deus, os ensinamentos de Deus. E aí muitas das vezes achamos que o caminho é tortuoso, é difícil, porque não temos a confiança em Deus, porque não temos fé no futuro. E aí é importante nós sempre pensarmos se esse caminho que estamos seguindo, nós estamos sob o jugo de Jesus ou estamos fora do jugo de Jesus? Se tivermos com o jugo de Jesus, mesmo que aos nossos olhos o caminho seja tortuoso, nós conseguiremos vencer e identificaremos que o caminho é muito mais fácil do que nós imaginamos. Agora, se decidirmos seguir o caminho que nos aparenta ser leve, fácil, mas sem o jugo de Jesus, nós sofreremos, mesmo que para nós pareça o caminho mais fácil. Então fica uma reflexão a respeito sobre a importância de vestirmos o jugo de Jesus para seguirmos sem medo pelos caminhos que nos aparecem, mesmo que nos pareçam caminhos tortuosos. Temos sempre que tirar o melhor proveito das situações que nos aparecem na vida e tentar sempre colher o melhor proveito, olhar o lado bom, para que possamos seguir com fé no futuro e confiando na justiça de Deus. E continuando aqui a observação de Kardec, ele nos traz o seguinte comentário: entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. E essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E esse trecho trazido por Kardec é muito interessante, porque ele fala assim: olha, a única condição que Jesus e Deus nos exigem é seguir as leis trazidas por Jesus, né? Respeitar as leis trazidas por Jesus. E quais são essas leis, né? Quais são essas leis trazidas por Jesus? E aí podemos observar que essas leis são trazidas para nós já há cerca de 3.000 anos, 3.500 anos. Então, começa aqui para nós, né, do Ocidente, com os 10 mandamentos trazidos por Moisés, há cerca de 300 anos, 1.300 anos antes de Jesus. Há cerca de 2022 anos, Jesus começa a nos exemplificar o que é o amor, o que é a caridade. Logo após, os apóstolos fizeram os seus escritos
que hoje estão sintetizados dentro da Bíblia Sagrada. Então, hoje, esses ensinamentos, né, que foram trazidos por Jesus e anotados pelos discípulos, há cerca de 200 anos, né, ou 180 anos aproximadamente, Kardec nos trouxe o Pentateuco Espírita, mais algumas obras que nos direciona sobre o que são essas leis de Deus. Ele traz isso de uma maneira para que tenhamos uma compreensão mais fácil. E temos aqui Chico e Divaldo, que somente esses dois irmãos juntos têm mais de 600 livros psicografados pelos espíritos, que nos traz mais detalhes sobre a vida espiritual, sobre as observâncias das leis de Deus, sobre como nos melhorarmos auxiliando, né? Tem uma coleção de Divaldo que é a série psicológica de Joana de Ângeles, que nos ajuda muito a nos compreendermos. Fora outros irmãos que também nos trouxeram psicografias, fora os contemporâneos de Kardec, como Leon Denis, Gabriel Delane, que também nos ajudam muito a compreender o Espiritismo. Então hoje nós temos muitas obras que nos ajudam a compreender o que é esse jugo leve que Jesus nos trouxe, nos convidou a vestir há cerca de 2000 anos, 2020 anos. E o quanto ele vai nos ajudar a seguir os passos de Jesus sob esse jugo. Então, fica aqui a reflexão sobre o que é esse jugo leve, essa caminhada que devemos fazer com Jesus e onde encontramos os ensinamentos de Jesus. Primeiro nos 10 mandamentos, depois nos exemplos de Jesus que foram anotados pelos discípulos, depois por Kardec com o Pentateuco e mais outras obras subsidiárias, mais os contemporâneos de Kardec, e mais recente Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, entre outros autores encarnados e desencarnados, né, que nos auxiliam a compreender o que é o amor e o que é a caridade, que Jesus sempre nos convida a seguir. Então, muito obrigado pelo estudo de hoje. Que todos tenham uma ótima noite. Graças a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por mais esta sexta-feira de estudos que está se encerrando, por todas as reflexões, por todo auxílio, por todo amparo, que os trabalhadores da Casa de Miguel
juntamente com Jesus e Deus, nos dão a cada dia de nossas vidas. Que possamos estar sempre reflexivo, sempre atento aos sinais, para que possamos ter pensamentos mais adequados, mais coerentes, e que possamos também colocar em prática toda a nossa conduta de amor e de caridade. Que consigamos ter força, foco, coragem e fé para eliminar de dentro de nós o homem velho com pensamentos simplistas e rudes. Muito obrigado por tudo, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Estes momentos de paz que te sentimos aqui, tem vibrações na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz.
dizer.